Olá pessoal, eu sou Silas Duarte, esse é o canal Kitnetão Chegando e hoje nós vamos falar sobre as 3 lições que a pandemia ensinou para quem deseja investir em kitnets. Muito bem, a gente tem acompanhado aí as notícias, as informações de que a pandemia continua, um cenário muito triste no Brasil e no mundo, todos os dias só notícias tristes. E nós que somos empreendedores de kitnets, nós precisamos lidar com as perdas, com as tristezas que têm sido acometido no nosso país e no mundo. E por falar em tristezas e notícias ruins que sobrevêm a nós, e diante dessa pandemia atual do coronavírus, tem 5 assuntos que vêm à baila e a gente precisa estar ligado para dessas 5 coisas que vêm à baila, a gente tentar entender como que nós, investidores de kitnets, vamos superar esse momento difícil, superar esse momento de crise e vamos vencer. Então, eu já começo logo com uma notícia triste que acontece quando vem uma crise de proporção como essa que está enfrentando o mundo e o Brasil, que é o fechamento de várias empresas, de várias lojas. Então, muitas empresas sucumbiram diante da crise, né? Muitas empresas precisaram fechar as portas por causa de determinadas ações de lockdown. Muitas empresas faliram. E quando as empresas fecham, inevitavelmente, o que acontece? Também o desemprego, que é uma outra notícia triste. Sobrevém desemprego. Nós somos investidores em kitnet. E nós temos como os nossos inquilinos pessoas que trabalham. Eu, no meu caso, eu só alugo kitnet para pessoas que trabalham. Então as pessoas que trabalham fazem parte do meu público-alvo. Então eu só quero alugar para pessoas que trabalham. E é a classe operária, então. Se eles perdem o emprego, como que eu fico diante dessa crise? Aí entra uma outra história também, a chamada reserva financeira. Muitos especialistas, né, falavam antes da crise do coronavírus de que era necessário que uma pessoa tivesse no mínimo uma reserva financeira para pagar 6 meses do seu salário, do seu sustento, do seu rendimento, da sua renda, do seu padrão de vida, continuar por mais 6 meses. Então veio essa crise, essa pandemia, e muitos educadores financeiros falaram que 6 meses é pouco. Precisa ter 1 ano, 18 meses, ou até 2 anos de reserva financeira. Mas eu te pergunto, como que uma pessoa que é assalariada vai ter uma reserva de emergência de 18 meses, de 24 meses? Como? Ganhando tão pouco quanto ao nosso salário aqui no Brasil. Então tem esse problema, a reserva financeira. E para as pessoas que são empreendedoras, que têm sua loja, têm o seu comércio, têm sua oficina, né, mexe com artesanato e é um empreendedor individual, tem o chamado fluxo de caixa. E esses mesmos educadores falam para a gente que também precisa aumentar o número de meses para suportar crises como essa. 1 ano, 18 meses, 24 meses, para que esses empreendedores venham que enfrentar a crise. E o que a gente vai fazer diante disso? Diante desses problemas? Nós somos investidores de kitnet. A crise monta um cenário avassalador para nós. É problema sanitário, é problema econômico, e isso atinge a gente? Sim, atinge a gente, investidor de kitnet. Então o que a gente aprende diante de um cenário caótico, pandêmico, como nós estamos vivendo? O que essa crise ensina para nós? Ensina que eu e você, como empreendedores, precisamos nos adaptar. Não teve muitas pessoas, tanto empreendedores quanto funcionários, que precisavam exercer seu trabalho home office. Então são coisas inovadoras que tiveram que se adaptar.
aquela pessoa que perdeu o emprego, ela não teve que procurar um outro meio de subsistência? Às vezes ela já tinha uma ideia de negócio, mas ela era empregado. Ela tinha que bater ponto todo dia, passar o crachá todo dia para entrar no trabalho. Então, quando veio a crise e ela possivelmente perdeu o emprego, o que ela pode fazer como adaptação? Abrir um negócio próprio. Eu te pergunto, por que essa pessoa que perdeu o emprego tinha uma reserva, por que ela não investe também em kitnet? E eu e você, que já estamos investindo em kitnet, nós temos que aproveitar essa crise, porque toda crise implica em mudanças. Às vezes a pessoa perdeu o emprego e vai mudar de área, vai mudar de ramo. Por que não investe? Investe em kitnet. E aí o que a gente tem? Que a adaptação é uma questão de tempo. No meu caso, dos meus inquilinos, uma funcionária da empresa, né, que é uma das minhas inquilinas, a empresa precisou fechar as portas temporariamente por causa da pandemia, do lockdown, e o salário dela foi reduzido. Ela não teve condição de pagar mais o valor por causa das despesas que aumentaram e o salário diminuiu. Então o que eu precisei fazer com ela, no caso dela específico? Precisei ajustar o aluguel, reduzir um pouco, para poder adaptar dentro do orçamento. Ela não atrasou o pagamento do aluguel, me pagava em dia, porém com uma diferença. Assim que a situação da empresa melhorou e ela voltou a receber o salário de outrora, o pagamento do aluguel voltou a ser como era. E outra coisa que eu precisei fazer junto aos meus inquilinos é manter o preço dos aluguéis sem reajuste. Não pude reajustar, porque é uma questão de bom senso. Está todo mundo numa crise, está todo mundo com problemas, então para que eu vou aumentar? O IGPM deu 20% de reajuste, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque vai ocasionar um problema maior e corro o risco de ficar com a kitnet vaga. E 2 meses com a kitnet vaga é um prejuízo que a gente tem ao longo do ano, contabilizado no nosso orçamento anual. Então, nós kitneteiros precisamos ter a primeira lição aprendida. Qual é? A adaptabilidade. É um conceito onde o indivíduo tem a capacidade de se adaptar diante de novos cenários. E é justamente isso que nós estamos passando. Cenários que nós não sabemos o que vai ocasionar. Por isso, nós temos que nos adaptarmos. Outra dica que eu quero deixar para vocês, kitneteiros: nunca pare de aprender. Não importa o cenário, nunca pare de aprender. Nunca pare de buscar novos conhecimentos. A segunda lição que a pandemia nos ensinou, nós que somos investidores, empreendedores de kitnet, nos ensinou que é necessário que nós tenhamos cada vez mais a resiliência como parte de nós, porque a resiliência é uma habilidade que a pessoa tem para superar crises e dificuldades sem perder os seus valores e sem perder a sua essência. Então, quanto mais resiliente uma pessoa for, mais forte ela se torna e mais preparada ela se torna para suportar os momentos de adversidade, como este que nós estamos passando. Então, ser resiliente significa, então, que a gente precisa aprender a suportar pressão. Porque pessoas irão, vendo que você está construindo, vendo que você está levantando paredes, falando: mas rapaz, você não está vendo a crise? Por que você está fazendo uma casa? Por que você está fazendo kitnet? Por que você não para a obra? Por que você não deixa seu dinheiro guardado na poupança? Ou seja, há pressão para cima de nós, mas nós somos resilientes. E outra coisa, por ser resiliente, por ter essa força, essa capacidade e ter também essa proatividade, de quem é resiliente tem proatividade, ele vai para cima, ele faz e acontece, mas só que ele faz com sabedoria. E aí que está o segredo de ser kitneteiro. Porque a gente, como kitneteiro, a gente aprende a mapear o cenário para empreender nas kitnets. A gente não vai metendo os pés pela mão de qualquer maneira, vão fazendo e vão acontecendo, não. A gente tem o quê? Conhecimento. A gente sabe até onde a gente pode ir.
A gente está vendo a crise, a gente está vendo empresas sendo fechadas, nós estamos vendo pessoas perdendo o emprego, nós estamos vendo empresas falando que não tem dinheiro para suportar mais tanto lockdown, tantos problemas. E o que a gente tem que fazer? Mapear o cenário e falar, nós temos a resiliência, nós somos fortes, nós vamos continuar e o nosso plano de negócio é bem sucedido. E aí eu entro na terceira lição que a pandemia deixa para nós, empreendedores de kitnet. A lição de que nós temos solidez, de que quem investe em kitnet está investindo num negócio sólido. E o que é solidez? É condição daquilo que é sólido, daquilo que é robusto. E é isso que está o segredo dos kitneteiros. Eles investem em algo robusto. A kitnet é fortaleza contra a crise. A crise está aí, assolando dezenas e dezenas de trabalhadores e de empresas. Mas nós que somos kitneteiros, o nosso negócio está protegido. O ramo das kitnets está protegido contra a crise. Por isso eu quero te desafiar. Você que ainda não investiu em kitnet, você que tem um dinheiro, foi mandado embora, não sabe o que fazer com esse dinheiro da rescisão, estou te dando uma dica aqui, de graça para você. Invista em kitnet. Às vezes você tem um espaço lá no seu quintal, faz 2, 3 kitnets, é um dinheiro que você já vai ter e é uma fortaleza. Outra dica muito importante para nós, kitneteiros, nós que investimos em kitnet, kitnet é segurança para a nossa família. Ei, kitnet é segurança para a sua família. Então é algo sólido, robusto, contra a crise. E outro detalhe, com o dinheiro dos aluguéis das nossas kitnets, a gente tem o nosso fluxo de caixa. E a gente pode pegar aquele dinheiro do aluguel e fazer a nossa reserva de emergência. Então, kitneteiro, fica aqui essas dicas, hein? Não perca a sua adaptabilidade, não perca a sua resiliência e não perca a solidez do negócio que é a kitnet. Se inscreva nesse canal, hein? Que esse canal ajuda você a abrir a sua mente. Eu só falo sobre kitnet, o mundo das kitnets, e é sempre um desafio trazer sempre vídeos novos e bons conteúdos para você. Eu sou Silas Duarte, eu te desejo sucesso e bons empreendimentos. Por hoje foi isso, pessoal. Tchau!